A segunda pergunta é a intensidade da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado. Então vamos lá, analisando agora o bloco A, porque a força de atrito está lá, né? Eu tenho que, novamente, tudo que puxa a favor do movimento tem que ser igual a tudo que puxa contrário ao movimento, uma vez que a força resultante que atua sobre esse objeto aqui é igual a zero. Tudo bem? Se a força resultante é zero, professor, mas ele está se movimentando. Sim, ele está se movimentando, mas com velocidade constante. Ressalto isso, que ele está no sistema de equilíbrio estático, movimento uniforme. Sendo assim, a força resultante é zero, ele não está alterando o seu estado de movimento, ou seja, tudo que puxa para um lado tem que ser igual a tudo que puxa para o outro. Tudo bem? E escrevendo isso aqui no Physics, nós temos que a tração T, ela tem que ser igual ao Px, né? Mais a força de atrito. No caso, o Px, ele já colocou aqui que ele é PA seno 37. Então, vamos lá. O Px é o peso de A vezes o seno, né, do ângulo, né? É a relação que nós temos do Px. E aí, a gente já pode substituir os valores, né? Então, nós temos aqui que a tração a gente já havia calculado, 110 newtons. A massa, ele forneceu 10 kg. A gravidade, 10 também, por aproximação. O seno de 37 ele já havia dado para a gente, 0,6. E aí ele pede para a gente encontrar a força de atrito, que é o único dado que a gente não tem. Muito bem, fazendo essa continha aqui, nós temos 60. Está somando, passo para o outro lado, subtraindo. E aí a força de atrito vai ser igual a 50 newtons. Mole, mole, fácil, fácil. Tá uma refletida boa aí, né? Eu acho que a parte mais difícil é conseguir visualizar essa força de atrito aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Era o exercício do seu livro, tá? É o EP11 aí, o exercício do seu livro. Ele diz assim, ó: a medida da massa do bloco mostrado na figura é igual a 2 kg. O plano inclinado tem em relação horizontal uma inclinação de 30 graus e não apresenta atritos. São dados isso daí, o seno de 30 também, o cosseno de 30. Então, qual é a intensidade da força F necessária para que o bloco desça acelerado pelo plano a 0,1 metro por segundo ao quadrado? Bom, então agora existe uma força resultante, vocês vão concordar comigo que existe uma força resultante que está alterando o estado de movimento e aí alterando com uma aceleração de 0,1 metro por segundo. De onde é que aparece a força resultante? Bom, primeiro, vou desenhar a força de ação que está atuando aqui. Nós temos a força F, né, que ele pediu para a gente calcular, e temos a força peso, que aponta para baixo. Tudo bem? No caso aqui o desenho ele já representou para você as componentes, né? E como é que ele chegou nessas componentes? Facílimo, né? A gente traça aí o eixo Y, o eixo X, né? O plano cartesiano, né? Eu vou deslocar aqui o eixo Y, né? A fim de coincidir, né? As retas são paralelas, né? Por isso que a gente fala que é a lei do paralelogramo. E tá aí, ó, provando para você que o Px, né, e o Py vieram da força peso. Tudo bem? Bom, se ele está descendo, existe uma força resultante que aponta para baixo. Primeiro que eu já vou, né, colocar aqui meu referencial como sendo positivo para baixo, ou seja, tudo está a favor do movimento é positivo, tudo está contrário aqui é negativo. E aqui a gente já consegue ver, já que ele está descendo, né, e está acelerando para baixo, tem que ter uma força resultante que aponta para baixo, né? Ou seja, quando eu somar esses dois aqui, fizer o cabo de guerra, né, da força Px com a força F, quem tem que ganhar vai ser o Px, né, porque ele estaria descendo. E eu já te adianto, está vendo que os vetores estão representados mega errados aqui, né? O Px está aparecendo como um vetor pequenininho, né, e já a força F está grandona. Ora, se é um cabo de guerra, com certeza o Px tem que ser maior do que a força F, né, porque ele está descendo no fim das contas. Então está aqui uma prova de que a gente não pode confiar em desenho, tá bom? Não podemos confiar nos esboços, tá? Então vamos lá, vamos analisar esse bloco aí e analisar essas forças vetorialmente. Então eu tenho que a força resultante vai ser o somatório entre essas outras duas aqui, né? O Px e a força F. No caso, tudo que está a favor do movimento é positivo e o que está contrário ao movimento, negativo. Muito bem, a força resultante eu posso escrever como sendo a massa vezes a aceleração, e aí nós temos aqui o PT, né, que seria o Px, né, o peso tangencial, né, peso tangencial, usando a nomenclatura do livro. Então a gente tem que relembrar aqui como é que a gente acha o Px, né, isso aqui
nosso coração, basta a gente multiplicar pelo seno do ângulo vezes o P, né? Vezes o peso, fazendo essa multiplicação aí, tudo bem? E aí vou fazer aqui no cantinho logo para a gente determinar qual seria esse PT, né? O PX, né? O peso tangente. Então vamos lá, o peso é massa vezes gravidade, substituindo os valores, a massa do bloco ele deu vale 2 kg, gravidade 10, e o seno ele pediu para a gente usar também 0,5. Então, tudo isso aqui vale 10 newtons, né? Esse é o PT. E agora eu posso substituir aqui na equação, né, os valores todos encontrados. Então eu tenho que a massa, mais uma vez, vale 2 kg. A aceleração, ele me disse, né, que esse bloco está descendo com uma aceleração de 0,1. O peso tangencial vale 10. E aí ele quer saber qual o valor dessa força, ou seja, qual seria essa força para que o bloco descesse com essa aceleração. Muito bem. Fazendo a continha, né, o 10 está somando, passa para o outro lado subtraindo, então nós temos aí que força F vale menos 9,8. Esse menos aqui está indicando apenas que ele está no sentido contrário do movimento, tá bom? Como ele pediu o módulo, a intensidade é 9,8. Aí você ia marcar lá no gabarito, né? E aí eu peço para que você tenha atenção, porque na questão tinha um enunciado aqui embaixo, né? Ele falava assim, ó, desça acelerado pelo plano 0,1, né? Para a marcação no gabarito, escreva apenas o valor numérico, colocando centena, dezena e unidade. Após efetuar todos os cálculos, multiplique o resultado encontrado por 100 e despreze a parte fracionária caso exista. Então você é obrigado a multiplicar esse valor aqui por 100 para marcar lá no gabarito. Lembrando que ele pediu o formato de centena, dezena e unidade. Então tá aqui, ó, centena, dezena e unidade. Gente, não pode ter dúvidas com relação a isso, tá? É assim que funciona no vestibular. Eu já estou treinando vocês para o vestibular, tá? Então lá eles têm o comando da questão e você tem que ser atento, né? Às vezes o aluno afobado chega aqui na resposta e fala, graças a Deus, e quer marcar lá de qualquer jeito. Não, questão tipo D, você tem que tomar cuidado, tá? Quando for marcar no gabarito, tem as bolinhas lá, a gente tem que marcar certinho centena, dezena e unidade, tá bom? Bom, a segunda que ele pediu qual é a intensidade da força F necessária para que o bloco movimente-se com velocidade constante. Mais uma vez, se a velocidade é constante, então aqui ele está assumindo que a força resultante seria igual a zero, né? Então a força resultante a gente calcula somando os dois, né? Que era a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui anteriormente, né? A mesma coisa, só que agora ele está pedindo nessa situação que a força resultante seja igual a zero, porque a velocidade ela é constante. Então você vai concordar comigo que se a força resultante é zero, obviamente que o PX tem que ser igual ao F, ou seja, tudo que puxa para baixo tem que ser igual a tudo que puxa para cima, né? E aí a gente já calculou, né, a força, né, que é aqui, perdão, a gente já calculou aqui o PX, né, que é o mesmo que PT, o peso tangencial que vale 10, então a força vale 10. Aí você ia marcar lá no gabarito e ele falava assim, ó, escreva, para marcação no gabarito, escreva o valor numérico colocando centena, dezena e unidade. Então, para colocar esse valor aqui no gabarito, você tem que colocar aí 0, 10, centena, dezena e unidade. Tudo bem? Beleza, então. Vamos para frente. Está acabando. A questão 5 falava assim, ó, ainda sobre a questão anterior, considere se o ângulo de inclinação fosse 45 graus. Então, já vou colocar aqui o desenho para vocês, tá? Aqui eu já fiz a alteração do ângulo de 45 graus, era 30, agora é 45. E ele pergunta aí, qual deverá ser a intensidade de F para que o bloco permanecesse em repouso sobre o plano inclinado, dado o seno de 45, o cosseno de 45, que é igual a 0,71. Então vamos fazer a análise aí do bloco novamente, tá bom? Então nós temos agora que a força resultante, mais uma vez, ele pediu, né, que o bloco permanecesse em repouso, que é o mesmo que ele ficar em movimento uniforme. Então, mais uma vez, a força resultante, que é o somatório aí, né, de PX com a força F, vai ser igual a zero. A força resultante é zero. Ou seja, o PX vai ter que ser igual a F para que esse bloco fique aqui em repouso, paradinho, né? E, claro, obviamente, né, a gente tem que relacionar isso com o ângulo de 45 graus, sabendo então que PX é P seno θ, né? É o seno de 45. Então, substituindo os valores aqui, PX, o peso, né, é massa vezes gravidade. Então, com os valores que ele deu, o bloco valia 2, né? A gravidade 10 e o seno de 45 ele deu aqui
equivale 0,71. Então, qual deveria ser a intensidade da força F? Ora, ela deveria ser 14,2. Mais uma vez, antes de marcar no gabarito, ele pediu aqui, ó, coloque apenas o valor numérico para a marcação no gabarito, multiplique por 10. Multiplique por 10, então você vai marcar lá 142. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula, tudo bem? Nós nos vemos daqui a pouquinho no